Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Cristo Pensador chegando com todos vocês para mais uma live. Quero já de antemão comunicar, já fizemos a postagem aí, uma nota de falecimento que é a morte do nosso irmão, do nosso amigo, nosso companheiro de jornada, o senhor Maldo. Ele, lá na Moreninha, tinha um ferro velho. E alguns dias atrás, aqui no perfil, eu disse que haveria uma fatalidade muito grande lá na Moreninha, porque a gente tem acompanhado como está o trânsito e não adianta também a gente querer responsabilizar somente os órgãos competentes pela segurança do trânsito, né? O trânsito é dever de todos nós. E ontem, antes de haver o acidente, eu já tinha falado num vídeo que se nós continuarmos com esse tipo de direção, muitas famílias não teriam um Feliz Natal. E a família do senhor Maldo não terá, infelizmente, um Feliz Natal. Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos, serve para também a gente se conscientizar de que o trânsito, ele mata mais do que as guerras, tá? O trânsito mata, o trânsito no Brasil é o trânsito que mais mata, né? Infelizmente, a gente tem que entender isso aí pra gente mudar a nossa realidade. Agora mesmo eu tava vendo aqui uma postagem de uma moça, eu até tirei uma foto, e ela fala sobre o trânsito caótico de Santa Helena. A Ana Amorim Hilário, né? Eu acho que é Ana Aparecida o nome dela, tá a foto ali dela. E então a gente deseja aí os nossos sentimentos, manda os nossos sentimentos, né? O nosso desejo que Deus possa acalmar os corações e a gente tenha mais consciência, né? No trânsito. Uma boa noite, Diamante, uma boa noite aqui a todos vocês. A Luciane Bonato tá comigo, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Eu vou pedindo para vocês curtirem, comentarem. Nós vamos falar sobre o fatídico episódio do Maurício e também os desdobramentos nos bastidores. O que pode estar acontecendo. Hoje conversei com bastante pessoas. Procurei aqui sintetizar as ideias e a minha live começou um pouco tarde porque eu estava habilitando outro celular para fazer a live porque estava desabilitado. E aí tem que fazer a segunda aprovação, senão não faz. A Marilza Cavassini, sempre comigo aqui na live, a Lise Pousa, também a Lourdes Calduro, Gesiane Gomes, todos vocês que vão chegando aí, eu já vou pedindo o like, tá? Deixa o teu like aí. E se você quiser colaborar com nossa live, quiser ajudar financeiramente a nossa live, é cristoSHauditoria@gmail.com. Cristo, eu vou deixar aqui na frente para você ver aqui, tá bom? Cristo é com letra minúscula, tá? A minha chave Pix. Cristo SH Auditoria Opa, não deu pra ver. Aí é foda, né, cara? Tem que colocar aqui no... Pera. Faz Jesus maravilhoso. Deixa eu tirar aqui de volta. Colocar pra vocês. Senta aí que vem bomba, né? Fazer o quê? A live do Cristo é assim, tem que trazer o que está acontecendo. Cristo, auditoria, vamos trocar a cor aqui para vocês verem melhor. Aí. Tá aí, essa aí é a minha chave Pix, quem quiser me ajudar, contribuir para nós fazermos a live
pode mandar o Pix em qualquer valor, R$5, R$10, R$20, R$200.000. Aliás, daqui a pouco é o resultado da Mega Sena, eu posso estar aqui fazendo live e estar milionário. Se eu tiver milionário, quem estiver comigo na live vai ficar rico, tá bom? Muito bem. A chave Pix, né? Aí, ó, cristosh.auditoria@gmail.com. Tá aqui na tua tela. Lembrando que tem números da rifa ainda, tá? Eu quero agradecer lá o meu amigo, acabou de comprar 5 números. O meu amigo Hilário, né? Acho que é Hilário o nome dele. Esqueci o nome dele agora, mandou aqui a mensagem agora. Vou mandar um beijo para ele, um abraço. Diamante, vamos lá, Clóvis Souza, boa noite, Clóvis, boa noite, Wagner, Janete, Kimberly. E essa pessoa que fala do trânsito, que diz, oi gente, de Santa Helena, Paraná, pergunto para vocês, até quando os motoristas vão com esta falta de educação no trânsito de Santa Helena? Não respeita as pessoas passando na faixa. Não param para as pessoas passar. Não respeitam os idosos, nem crianças, ninguém. Eu tenho uma filha de 12 anos, tenho medo de soltar ela andar só de bicicleta, até que eu fui atropelada, gente. Motorista, por favor, mais calma no volante. Devagar também, chega no destino. Os que andam de bicicleta elétrica, patinete, bicicleta comum, vamos andar direito também. Pelo amor de Deus, chega de tanto acidente numa cidade tão pequena. Tanta falta de educação, falta de respeito com os outros. A pessoa está reclamando aqui. E eu acho que está precisando ser mais incisivo no trânsito de Santa Helena. Eu acho que vocês não estão fazendo o que poderia ser feito. Tá bom? Então acho que precisa mais consciência, tanto de motoristas, pedestres e os órgãos também de segurança, né? Porque tá pesado o negócio. Meus amigos, eu vou tirar um negócio que eu tô sentado em cima aqui, que é um travesseiro, tá me dando dor na coluna. Vamos pro nosso tema, porque senão o tempo passa e a gente não consegue falar do que a gente veio falar, e eu tenho que trazer para vocês as informações corretas. Quando tudo começou, vamos fazer aqui uma radiografia. Vamos fazer uma radiografia. A gente não vai poder falar de todos os detalhes por enquanto, porque ainda falta muita coisa para acontecer. Tudo começou lá atrás, quando lá na sessão da Câmara em São Clemente, o vereador Maurício, atenção vereador Maurício, tá? O vereador Maurício é do MDB. O vereador Maurício, na sessão, chutou uma cadeira. Nós estávamos ao vivo na live, narrando para vocês a sessão da Câmara, quando de repente o vereador Maurício, ele chutou a cadeira, tá bom? E esse fato dele ter chutado a cadeira levou agora uma questão muito séria. E a gente vai trazer para vocês aqui, a gente conversou aqui nos bastidores, e eu trago aqui as mensagens para vocês, tá bom? O vereador Maurício, né? Ele tem contra si, foi aberto contra o vereador Maurício, atenção Brasil, foi aberto contra o vereador Maurício uma representação, tá? E essa representação poderá trazer sanções que podem chegar até a perda do mandato. Essa pode chegar até a perda do mandato numa possibilidade mais grave. Isso é a mídia que está falando. A mídia de Santa Helena está... eles estão em polvorosa. Porque certas pessoas de Santa Helena têm muita experiência em caçar políticos que não fazem a vontade deles.
Porque uma coisa é você assistir o jornal de fora, uma coisa é você assistir a sessão da Câmara. Uma coisa é você estar no covil dos lobos, que nem eu fui. Eu quero trazer aqui para vocês também que a nossa live tem o oferecimento de Magrão Martelinho de Ouro, que é essa camisa bonita que eu estou vestindo aqui. Tem também o patrocínio do Mototáxi, do Adir. Energia Solar do Astrice, Vacari Rosa da Silva Energia Solar, Vil Móveis, Pirogravura Arte Estradeira, Cristo Entalhador, e também nós teremos aí no próximo dia, eu vou falar agora porque senão depois eu não falo, né? O bailão na linha Buricá. Quem que vai estar no bailão da linha Buricá? Pelo amor de Deus! Quem que vai estar no bailão da linha Buricá? Deixa eu mostrar para vocês aqui os bonitão, porque eu quero trazer uma bomba aqui. Hoje nós vamos trazer a verdade. Nós vamos trazer essa notícia que vocês comem, vocês mastigam, não, que eles dão de qualquer jeito, tá? Então eu quero agradecer os compartilhamentos aí, quero agradecer os likes. E você deixa a sua opinião aqui. Eu quero perguntar para vocês, que eu perguntei pro meu amigo hoje mais cedo, quais os 3 piores erros do MDB? Porque assim como na partida de xadrez, a política, às vezes, o político não é tão bom, mas como ele se aproveita do erro do adversário, ele dá o checkmate. Então aqui em Santa Helena, o que está por trás muitas vezes da política, como eu fui no ninho, no covil dos urubus, você ouve por aí certos empresários dizer que os vereadores não passam de bosta. É assim que eles tratam. Porque tem uma cúpula, você tem que entender que o político, que a gente muitas vezes aqui fala, o político isso, o político aquilo, o político na verdade ele é uma peça do tabuleiro. O político não é o manda-chuva do jogo. O manda-chuva do jogo é o grande empresário. O manda-chuva do jogo é talvez um grande líder religioso. Entendeu? O manda-chuva do jogo, você não consegue ver ele. Ele anda baixo no radar. Os que manipulam a política, não querendo justificar aqui os erros dos políticos e a ganância dos políticos. Porque o político se deixa usar, se deixa manipular por aquele que lhe paga a campanha. Por aquele que vai passar 4 anos, aquele que quer passar 4 anos mamando no dinheiro público, é o que coloca o político para o político aprovar a solicitação, para o político levar ele para o paraíso. O político é o salvo-conduto de certos gananciosos. Não somente em Santa Helena, mas no mundo inteiro é assim. Então por isso que eu falo sempre, a política não é aquilo que você está vendo. A política está por trás. Quem que caçou o Copati? Você acha que quem caçou o Copati? Quem caçou o Copati foram pessoas que iriam perder com o mandato do Copati. Pessoas que pagaram caríssimo para que advogados, para que políticos, talvez, pudessem votar a cassação do Copati. Entendeu? A própria justiça aconselhou o arquivamento do processo. O Copati sofreu uma cassação política. Isso é claro que não estou defendendo o Copati. Mas para que ele fosse cassado, precisava de um ato falho de alguma coisa no governo dele. E o que foi usado? Não é? Vocês lembram. Santa Helena, linha Buricá, no dia 6 de dezembro, às 22h30, a banda Anjos de Ouro. Ingressos no Pix, no fone, WhatsApp, né? 45988251842. Fala com a Ana Márcia Cal. Os pontos de vendas, hein, gente? Os pontos de venda é Santa Helena, Padaria Progresso, Bar do Adilson, Subsede, La Bodeguita, em São Roque, Conveniência São Roque, Moreninha, Posto Rota 495 e Missal, o Posto do Sony. Então fique atento aí,
vai desparecer um pouquinho a cabeça. Se beber, por favor, não faça a merda de beber e dirigir. Agora fica fácil da polícia conter certos acidentes, né? Vai pra porta de um bailão, que os motoristas tudo pegar o carro para ir embora. É só fazer o teste do bafômetro. Então, se você for no bailão e quiser ir lá, vai lá, vai. Quer beber? Bebe. Chama o mototáxi do Adir. Chama os aplicativos que tem na cidade. Tá bom? Que eles vão levar você para casa de segurança, para você não colocar a vida das pessoas em risco. Então, na linha Buricá, os anjos de ouro. Tá bom? Segue firme aí. Vamos lá então para os bastidores, saber o que vai acontecer. Então, o Maurício, durante uma sessão da Câmara Itinerante lá no distrito dele, ele acabou chutando a cadeira, né? O encontro estava sendo transmitido e depois que acabou viralizando, principalmente aqui. Viralizou aqui, porque aqui só esses vídeos já passaram de 50 mil visualizações, os vídeos do Maurício chutando a cadeira. O que acontece então depois disso? O vereador Aquiles Marcelo Alba, presidente da Comissão da Ética e do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, ele declara que foi aberta a fase do processo em razão da representação formulada pelo vereador Francis Ricardo Chilai. O Francis, que é o vereador que mais tem moral dentro desta Câmara, né? É exatamente o vereador que fez essa representação contra o Maurício. Estabelecendo então um rito processual. Então guardem bem esse nome. Qualquer coisa que acontecer com o Maurício e seu mandato, que foi eleito democraticamente pelo povo, a história do Copati pode se repetir em Santa Helena, de acordo com o que estão falando nas mídias oficiais. Mas eu vou mostrar o outro lado da moeda para vocês aqui também. Tá bom, gente? Então, o Marcelo Aquiles Alba, ele é o presidente da Comissão de Ética Parlamentar. O Aquiles, que é o presidente da Comissão de Ética, vocês lembram que ele também não foi tão ético assim quando ele chamou o Paulão da última bolacha do pacote na Câmara. E isso não quebrou o decoro parlamentar. Não é? Mas enfim. Depois o Paulão chamou ele de Dom Juan. Mas eu acho que depois eles se acertaram, porque o Paulão uma hora critica, o Paulão uma hora elogia. Então a gente precisa entender como é que o Paulão trabalha, né? A gente tem que estudar esses políticos. Formalmente foi aberta a fase do processamento da representação. Tá bom, gente? Foi apresentado dia 11 de novembro de 2025 contra o vereador Maurício, tá? O objeto da representação é a apuração da conduta, né? No dia 6 de novembro, quando ele chutou a cadeira, tá bom, gente? O processo, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, formado pelos vereadores Aquiles Marcelo Alba, Paulo César Zembruschi, é o relator, e o Paulo Júlio Vazata, que é o presidente, que foi presidente da Câmara e que deu seu voto final para caçar o Copati, é que participa dessa comissão. Então ele já tem bastante experiência em caçar políticos. O Paulinho Vazata, o Fala Mansa. Mas eu tô vindo à toa. Não é que a vida seja assim tão boa, mas com a cassação ajuda a melhorar. Bem, o Conselho de Ética Parlamentar, formado por eles, o Paulão é o relator. O Paulão, num vídeo, disse que está do lado do Maurício. O Paulão disse que está do lado do Maurício. Para o Paulão não resolver peidar na farofa, e agora se voltar contra o Maurício, porque a política pode acontecer qualquer coisa, nós registramos o vídeo do Paulão.
Nós salvamos o vídeo do Paulão, não somente no Facebook, mas como material aqui. E ele falou aqui para nós, quero soltar aqui para vocês a fala do relator. Participei de nada, mas a população é consciente, é isso que eu quero chamar o meu orientador, o vereador Maurício também, que a população sabe quem está trabalhando dentro do seu distrito, dentro do seu bairro. Eu também quero tranquilizar e nesse momento dar meu apoio ao vereador Maurício. E sim, acho que a Comissão de Ética agora tem um papel muito importante para esclarecer esses fatos. Pessoal, e uma ação que eu vou estar fazendo agora, nesses dias, depois de todos esses acontecimentos, chega para nós aqui várias informações e denúncias. A gente tem algumas denúncias bem pesadas que aconteceram dentro da Câmara de Vereadores. Desde dolo ao erário da Câmara de Vereadores, improbidade administrativa severas aqui. E eu vou estar protocolando nessa semana alguns requerimentos para a gente tentar averiguar toda essa situação. E se isso se confirmar, são coisas muito mais pesadas dentro da esfera criminal. Então, eu fico perguntando aqui, eu quero perguntar para o vereador Francis, e também para o vereador Aquiles Alba, que eu sei que eles me assistem aqui. Eu quero perguntar aqui para o Francis Chilai, que fez a representação, por que você, Francis Chilai, estando dentro da Câmara dos Vereadores, não fez representação contra ou fez uma investigação sobre esses possíveis atos de improbidade administrativa e até de ações criminais dentro da Câmara dos Vereadores? Por que você está com tanta pressa de fazer uma representação com o Maurício por ele ter chutado uma cadeira? Porque aí dentro da própria Câmara existe uma questão aí sobre o presidente Mu também. Então vocês vão ter que fazer também representações contra outros vereadores aí dentro. Por que não teve representação contra o Paulinho Vazata de quando ele era presidente da Câmara, que ele estava devolvendo dinheiro que andou pegando aí dentro da Câmara? Quem lembra disso? Eu quero refrescar a memória de vocês. Agora vocês estão muito assanhados para caçar o Maurício. Eu pergunto, com qual moral? Eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Eu sei que é o papel de vocês e que vocês devem ter as vossas razões. Então eu quero saber de vocês sobre isso aqui, ó. Eu quero ver se vocês vão aguentar essa que eu vou soltar aqui. Aguenta aí. Vamos ver se vocês aguentam essa aqui. Essa aqui é boa, essa aqui é quente. Aqui é para quem vai tentar caçar o Maurício. Vamos ver se vocês vão ter esse poder. Eu vou desafiar vocês nessa noite se vocês vão ter capacidade de bancar essa conversa de representação contra o vereador Maurício. Tá? Só pra gente brincar. Abre um espaço pro pai brincar. Abre um espaço pro pai brincar. 2 passinhos pra lá, 2 passinhos pra cá. Abre um espaço pro pai brincar. Vem de mim. Vamos lá, informação. Não vamos ficar com a notícia do Jornal da Cidade, não. Já chega da manipulação. Vamos aqui. Vamos conversar sério aqui, com as coisas sérias que nós temos aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Vamos aqui, com calma, com carinho, porque a gente tem que respeitar todos. Vamos lá. Vamos com carinho. Vamos com carinho. Ó. Olha que interessante. O Paulinho Vazata deu o voto dele para caçar o Copati. Mas o Paulinho, eu tenho o papel aqui dele na minha mão. Eu estou aqui com o diário oficial aberto, a transparência aberta, de todos os salários de vocês. E eu estou aqui, o Paulinho Vazata, que vai participar dessa comissão, Paulinho Vazata. Eu sei que vocês me assistem, eu sei que vocês gravam a tela do meu celular. 2.231,45 é o valor que você, Paulinho Vazata,
devolveu por mês na gestão passada. Por que nem o vereador fez comissão de ética? Responde aqui para mim. Vocês não são bons? Outra coisa. A Fabrícia, que hoje é a vice-prefeita, ela devolveu R$ 3.206,23 por mês, quando ainda estava presidente da Câmara. E agora vocês querem mandar matéria para jornal dizendo que pode até caçar o Maurício? O Maurício, eu vou dizer uma, olha bem aqui no meu olho. O Maurício não será caçado. Porque não tem como caçar. Vocês estão passando vergonha de fazer uma matéria dessa. Vocês podem fazer a matéria, mas vocês não tem nem que colocar a palavra cassação aí. Isso mostra, cara, a falta de conhecimento de vocês. Falta de conhecimento, falta de ordem cronológica mental. Vocês não sabem nem o que é a palavra cronologia. Que vem do grego cronos, que quer dizer tempo, linha do tempo, timeline. Entendeu? O Paulinho hoje é vereador e a Fabrícia é vice do Dinho e a vida continua. Nunca teve uma comissão de ética para essa gente. Por que vocês não fizeram? Porque agora é um vereador de oposição que vocês estão com pressa de caçar ele? Porque ele chutou uma coisa inanimada, uma cadeira, que inclusive na hora ele pediu desculpa. A vereadora Márcia ali deu aquele apoio e vocês viraram a cara. E eu achei interessante o MU pedindo respeito pela casa. Logo você, presidente. E o presidente atual agora? Ele vai ter que devolver alguma coisa? Porque eu quero lembrar para vocês que estão participando da comissão de ética que o Paulão fez o requerimento 41. Eu espero que esse requerimento, Paulão, o resultado desse requerimento, não saia depois da merda no ventilador. Nós temos pressa de saber o que tem nesse requerimento. Porque, eu vou fazer um requerimento, dá uma pressão, não sei o que acontece nos bastidores, eu sei, mas não quero falar agora. E cadê o resultado do requerimento? Então vamos conversar sério com vocês, porque vocês é que começaram a bagunça. Os jornais, né? Diz aqui, na função de presidente desse conselho, sempre atuarei. Aqui diz vamos lá, o Alba, né, ressalta que o Conselho de Ética é um órgão colegiado de natureza técnica, permanente, destinado à preservação da dignidade do mandato do parlamentar, a garantia do respeito entre os membros dessa casa legislativa e o respeito pelo dinheiro do povo. Então, gente, eu quero dizer para vocês em que pé que tá. Agora vamos falar mais sério ainda. Agora vamos falar mais sério ainda. Vamos ver aqui. Eu anotei nos papel aqui, ó. Anotei nos papel aqui. Mas também tem as mensagens aqui que eu conversando com o povo, procurando a informação. Fazer live dá trabalho, tá? Por isso, se você quiser me ajudar com qualquer quantia aqui, você pode ajudar. Tá bom? Vamos ver aqui. Guarda bastante aí tudo que eu tô falando, registra bem registrado. Muito bem. Vamos fazer as perguntas então, assim, pra gente fazer um corpo e um fechamento dessa live. Pra você entender, pra você não ficar voado. Como vai ficar a situação do Maurício agora? Primeiramente, ele foi citado na sexta-feira. E ele tem até 10 dias úteis para apresentar as defesas e provas.
Tá bom? Então a partir de sexta-feira, né? Então ontem essa mensagem chegou para mim, ele tem até 10 dias úteis para apresentar a defesa e as provas. Então vai anotando as informações corretas. Tá com muita pressa de falar da cassação do Maurício. Agora tem um detalhe, o que já poderia ter acontecido? Conversando com mais pessoas da política, nos bastidores, a gente tem aqui, tá bom? Algumas, não vou dizer insinuações, eu vou dizer aqui, a gente pode conjecturar. Impune não pode ficar. A atitude do Maurício, ela não pode ser justificada. Vamos imaginar que o pior pudesse acontecer. Se um chute desse pega no pé de uma cadeira do presidente, por exemplo, e o presidente cai no chão, o Maurício poderia responder até por tentativa de agressão ou lesão corporal. Aí o presidente poderia representar contra ele. Então, impune não pode ficar. Poderia ter acontecido uma coisa pior. Ele poderia ter chutado aquela cadeira ter batido em alguém. Ele poderia ter jogado o microfone. Poderia ter acontecido N coisas. Tá bom? Então, mas o código prevê algo como advertência. Isso eu peguei naquela live, eu falei para vocês, eu quero puxar aqui. Naquela live eu falei para vocês sobre o que a comissão podia fazer. O Maurício poderia ser advertido verbalmente. O Maurício podia ser advertido por escrito. Entendeu? E o assunto morrer ali. Mas o que parece, gente, é que esse silêncio, que por não ter sido feito assim, eles podem estar querendo dar uma punição maior para o Maurício. Como um recado, já que você não quis sentar no nosso colo, agora nós vamos te moer, que é o que é costume da política. Aqui em Santa Helena é assim. Uma vez que eles não conseguem te levar através dos seus engodos, eles começam a te boicotar. Eles fazem live para te ameaçar, falando da sua vida pregressa, que no jornal fez de mim. Falando que eu já fui condenado, que eu faço live, e que os anunciantes que estivessem aqui comigo iam pagar judicialmente. Tudo mentira. Tudo mentira. Primeiro que nenhum anunciante aqui, ele tem responsabilidade com a minha opinião. Minha opinião é minha opinião. As pessoas estão na minha live para aparecer. Para aparecer o anúncio. Então, assim, a gente tem que considerar algumas coisas sobre o assunto cassação. Porque isso aí foi divulgado, né? Para passar a impressão pro povo, para deixar o povo abalado, o povo começar a discutir, o povo começar... Você sabe como é que é o negócio, trabalhar o psicológico. O cara quer o caos, o cara trabalha com medo. Então nós não podemos trabalhar, nós temos que ter a informação. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se considerar que eles têm a maioria em sendo apresentada uma comissão de inquérito para esta apuração, a gente acredita que ela vai ser aprovada. Se houver um relatório pela cassação, aí já não sabemos, pois precisam de 6 votos para cassar. A maioria absoluta, tá bom? Então, agora a gente tem que considerar um ponto. E eu aqui quero falar em forma de vamos dizer, de especulação. A gente especula assim, considerando uma certa instabilidade do Paulão Zembruschi, que é o que nós estamos analisando, do Paulão. Cortina de fumaça, né? Acreditamos, enquanto a gente está olhando para isso aqui, a gente está deixando de olhar outros assuntos pertinentes ao governo do Didi Marasquim, né?
que tá indo de vento em popa. Então, gente, o Paulão, considerando a estabilidade, o Paulão pode ser que tenha os votos necessários no caso de tentativa de cassação do mandato. Acreditamos ser protocolado algo para a sessão de quarta. Então, vamos cobrir, vamos prestar bastante atenção na próxima sessão, tá bom? Lá em subsede, tá bom? Mas até agora nós temos que aguardar com calma e o assunto agora não deveria ser falar na hipótese de cassação. Tomar um golinho de água aqui. Deixa aqui a tua opinião, o que você acha disso, tá? Eu dou uma boa noite para vocês, pedindo para curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Maurício vai ser cassado ou não? Agora, conversando nos bastidores com uma outra pessoa aqui, a pessoa diz: Cristo, isso já deveria ter sido feito, tá? Sobre a questão de uma advertência. O Código de Ética prevê a questão da advertência. Mas isso já deveria ter sido feito. Se não foi, é porque realmente estão maquinando algo maior. Mas aí eu quero pontuar para todos esses envolvidos na comissão o porquê que não ativaram essa comissão de ética para outros casos gravíssimos dentro dessa Câmara aí. É isso que a gente está fazendo aqui a pergunta. E tem coisa gravíssima, né? Tem coisa gravíssima. E se de fato esse requerimento 41 que o Paulão fez, ele vier à tona e trazer as coisas que ele diz, eu também não creio na cassação. Não creio nisso, não. Para a sessão, o requerimento poderá ser respondido. Ó, gente, amanhã a gente tem que ver. Deixa eu pegar aqui uma opinião de uma pessoa, que é muito importante essa opinião. A pessoa diz aqui, ó, eu fiz uma postagem aí. Eles não gostaram das cobranças do Maurício, tá? E começaram uma retaliação contra o Maurício. Isso é visível. Vocês têm que prestar atenção em alguns vereadores. Enquanto o Maurício está falando, acho que agora pararam com isso. Tá? Algumas pessoas ali faziam várias caras de deboche. Mas vamos direto ao acontecido. A sessão acontecendo na casa do Maurício, distrito castigado pelo temporal, no final da semana. Muita gente ligando para ele, pedindo socorro, ele corre para um lado, corre para o outro, reuniões acontecendo, a Câmara itinerante em São Clemente, mas quanto a isso, tudo bem. Acontece que até pelos episódios da chuvarada, os estragos, algumas propostas que seriam apresentadas à sessão se referiam a isso. Quando a assessoria do Maurício foi protocolar as indicações dentro do prazo, como a assinatura digital dele tinha ficado um pouco abaixo do usual, pediram para fazer outra. A assessora tinha começado a trabalhar naquela semana. Lembrando que a assessora do Maurício agora é a advogada Vani Piva. Então ela começou naquela semana. Então, quando foi apresentar os pedidos, estava fora do prazo estipulado. O Maurício conversou com o presidente, olha a linha do tempo. A linha do tempo para chegar no chute. Para agora. Porque tudo tem a sua causa, tem o seu efeito. O Maurício não chutou aquela cadeira porque ele, eu vou chutar uma cadeira porque cortaram meu microfone. Não foi isso. O Maurício foi provocado desde o início. Desde o início. Olha o que aconteceu. O Maurício conversou com o presidente da Câmara, que respondeu dizendo que iria ver se autorizavam a nova conversa. Se autorizava. Em uma nova conversa com o Maurício, o presidente disse que consultaria os vereadores para ver se concordavam. E o Maurício então ficou tranquilo. Lembra? O Maurício não pôde apresentar as suas indicações dentro do próprio distrito dele.
E eu estou trazendo isso aqui para vocês fazerem a linha do tempo, para vocês entenderem. Então, o Maurício ficou tranquilo com essa resposta, que entendeu que os vereadores entenderiam. Entendeu? O próprio presidente disse que conversou com 2 vereadores e eles não concordaram. Então, quem são esses 2 vereadores, Mu, que você não explicou? Que não concordaram que as indicações do Maurício pudessem ser colocadas depois do horário. Bem, o Maurício percebeu que não teria suas propostas para apresentar na própria casa, coisa que poderia ter sido resolvida sim, e o estresse foi acumulando. Mas quanto isso teria que aceitar, porque é a regra. Acontece que se for regra e não pode para um, não poderia para outro também. Fomos buscar informações e ficamos surpresos com algumas informações, tá? A Câmara tem um sistema onde protocolo pedido. Isso tramita de uma tal forma que todos têm acesso e, pasmem, foi publicada uma pauta com os assuntos da sessão em um horário mais tarde. E a outra pauta com mais coisas incluídas. Mas as do Maurício não. Então, será que essa comissão de ética vai avaliar tudo isso, detalhe? Vai haver uma investigação se outras pautas foram pautadas do Maurício não? A gente não está aqui justificando o chute na cadeira. A gente está dizendo dos detalhes, do que aconteceu. Então, enfim, essa questão do Maurício, a gente acredita sim, que poderia sim, a gente acredita que não vai dar, como eles dizem, em nada, não é? A gente acredita então que o Maurício, ele pode receber ali uma advertência ou escrita, ou uma advertência falada, ou né, uma advertência, ou ele pode também ser suspenso por até 30 dias. E aí, um suplente vai tomar o seu lugar. Então, gente, é hora da gente entender tudo isso aí e tentar se tranquilizar, porque a gente, nesse sentido, não acredita na cassação do Maurício, tá? Do mandato do Maurício. Mas a gente também pode entender que pode acontecer alguma coisa para dar aquele recado: não cometa mais vacilo, porque a gente está com vocês na mão. Aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Então eu pude ler aqui a maioria das mensagens. A última pessoa me mandou aqui agora: Cristo, vão caçar o mandato do Maurício igual fizeram com o Copati. Suplente é do lado deles. Mais um na cadeira. O suplente do Maurício é do lado deles? Estão com pressa para colocar alguém para fazer a lambança para o lado de defender o executivo? E aí nós vamos, para terminar esta live, trazer aquela fala do Paulão Zembrezuski. O legislativo não será puxadinho do executivo. Então, aqui também nós tivemos aqui hoje uma postagem. Nós tivemos uma postagem aqui do Valmir Naná. O Valmir Naná colocou aqui: só autorizar o executivo, não. O legislativo também pode e deve ter a prerrogativa de indicar onde o recurso público pode ser investido. Converse com o seu vereador, os poderes precisam ser independentes. A Câmara não pode ser um puxadinho da prefeitura. Então eu quero dizer para o presidente da Câmara, senhor Anderson Draghetti, que o seu papel não é bajular o prefeito Dinho Marasquim. O teu papel é fiscalizar pelo povo. Pelo povo. Esse é o papel dos vereadores. O papel dos vereadores é ficar do lado da população. Porque se não houver fiscalização do executivo, o executivo vira um império. Faz o que quiser. Volta para a época de Nabucodonosor. Entendeu? E o que a gente está vendo aí é que sempre advogados
sempre vereadores que estão na base do governo, muitas vezes deixam de cumprir o sentido real da sua missão, que seria fiscalizar pelo povo. A advogada Vani Piva hoje fez uma postagem há 6 horas atrás sobre um tema, lembrando que ela é assessora do vereador Maurício. Ela diz assim: vamos descobrir quem os vereadores de Santa Helena realmente representam, o povo ou o prefeito. Está em tramitação o projeto da emenda impositiva, que permitirá a cada vereador indicar as emendas de aproximadamente mais de R$500 mil, que é R$600 mil. Essa medida pode mudar o jogo, dando mais autonomia aos vereadores para destinar os recursos conforme as demandas da comunidade. Fique atento para acompanhar como cada representante votará e de que lado estará. O Marcelo Leite diz aqui: o Xixilá está querendo aparecer. Gente. Então, querem comentar mais aí? Eu quero deixar vocês com as últimas palavras. As considerações finais, senhor presidente. Sheila, quer deixar um comentário? O Maurício Usbach quer deixar um comentário? Essa é a hora. As considerações finais de vocês aí, por favor. E eu, enquanto isso, vou olhando aqui as postagens. Teve gente aí que estava ficando muito feliz com o fim do perfil, né? Não é fácil, não. Então, deixa aí o seu comentário sobre a nossa live. Eu quero já ir agradecendo a vocês aqui. Eu continuo esperando a entrevista com o vereador Maurício, né? Eu continuo chamando o Maurício aqui. Vamos olhar aqui o post, a mensagem, o que ele postou nos últimos dias aqui. Aqui está o Face do vereador Maurício. Eu postei ontem dele. Tem um vídeo do Maurício aqui. Eu postei esse vídeo do Maurício aqui, ó. Aqui ele está com 41 views. Aqui nós temos os vídeos do Maurício. Vamos olhar aqui os vídeos do Maurício. Vamos pegar aqui o último vídeo que ele aparece. Bom dia, pessoal. O último vídeo dele aqui, que ele aparece é ali na escola. Agora eu quero mostrar uma última coisa para vocês rapidamente aqui no perfil. Eu quero pedir para vocês irem nesse vídeo aqui, porque logo depois do chute na cadeira, há um enfrentamento do Maurício e do presidente. Esse vídeo aqui já passa de 33 mil visualizações. Eu queria que você assistisse esse vídeo. Esse vídeo aqui está com 276 curtições, tá? E já passou do número da população de Santa Helena. Escuta o que o Maurício falou para o presidente logo depois, e foi uma troca de farpas. Nós vamos fazer um apanhado aqui uns dias, que vai ser uma retrospectiva, tá bom? O senhor pôde me envergonhar lá? Ó. Ao contrário do senhor, que a primeira vez que o senhor me procurou, o senhor lembra? Me botaram dentro de um carro de um amigo do senhor, me levaram, e a primeira promessa que o senhor fez para mim: vou te dar tantos empregos, vereador, para tu dar. Eu já sabia que era mentira, porque não conseguiria cumprir nem em todos os que você prometeu. Então eu já sabia. Mas a pedido do conjunto... Então, gente, eu peço também que vocês... Esse vídeo que eu coloquei do Maurício, esse recorte que eu coloquei por último aqui, vocês assistam, porque nesse vídeo aqui, eu não vou colocar o vídeo aqui, vocês podem assistir aí. Eu quero terminar essa live dizendo, vou falar direto para o Maurício e para vocês que votaram no Maurício. Essa situação das mídias hoje trazer a possível cassação do Maurício, isso aí é conversa para boi dormir. Isso aí é conversa para boi dormir. Eles estão nervosos com o Maurício, primeiro porque não conseguiram fazer com o Maurício o que já fizeram com outros cidadãos da cidade. Não conseguiram fazer com o Maurício o que conseguiram fazer com outros vereadores. Né? Porque se vocês vão caçar o Maurício, vocês vão ter que procurar um jeito de caçar outros vereadores aí. E talvez caçar até mesmo o presidente da Câmara.
Entendeu? Eu penso isso. Então vocês não estão querendo fazer um cavalo de batalha por causa do Maurício ter chutado uma cadeira. Vocês estão fazendo essa pressão no Maurício para ver para que lado que o Maurício peida. Para ver se o Maurício peida na farofa. Mas o Maurício não vai entrar no jogo de vocês. O Maurício entrou agora como vereador. Eu digo assim, eles estão furiosos com o Maurício, não é por chutar uma cadeira. Eles estão furiosos com o Maurício porque o Maurício desmascarou vocês. Inclusive colocou o presidente da Câmara numa situação, numa causa justa, de tentativa de compra de voto, que é crime. Isso é um crime eleitoral. No afã de querer ser o presidente da Câmara, vota em mim que eu te dou tantos empregos. Isso é a fala do Maurício. Só que o Maurício acusou isso, vai ter que provar. Entendeu? Então, fica aquele disse-me-disse. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O Maurício saiu grande dessa história toda. Se ele continuar assim do lado do povo, tem grande chance de ser um dos melhores vereadores que esse município já teve. E quero deixar aqui os meus parabéns à vereadora Márcia Sutoriva pelos requerimentos que está fazendo, ao vereador Paulão Zebrezuski pelos requerimentos que está fazendo, e também à vereadora Sandra Soete pelos requerimentos que está fazendo. E dizer para o Franz Schlein, Franz, eu acho que você deu um tiro no seu pé. Você está tentando prestar um serviço para o Dinho Marasquim. Eu não sei quais são os seus planos, mas você vai ter muito mais valor, Franz Schlein, se você trabalhar pelo povo como o Maurício está fazendo. Esse tipo de governo, esse tipo de mandato que certos vereadores querem fazer, de querer aparecer em cima da caveira dos outros, em vez de cobrar pelo povo, o povo não aceita mais isso. O povo já sabe quem é quem dentro dessa Câmara. O povo já sabe quem é que teve que devolver dinheiro através desse perfil. O povo já sabe quem é os vereadores mais gastões do erário público em diárias. O povo já sabe de quanto vocês gastam com água mineral aí dentro. O povo já sabe até quem já mandou certos políticos que estão contando por aí, já montou até fotos íntimas para a mulher dos outros. Então, gente, a gente tem que procurar os vereadores, nessa fala inclusive, vocês vereadores têm que se unir pelo povo. E parar de politicagem, parar de sacanagem. O povo não aguenta mais isso. O povo de Santa Helena não merece isso. O povo está precisando de água na casa, não tem. O povo está precisando de água tratada, não tem. O povo de São Roque está clamando por energia elétrica, vocês não apareceram lá. Quem que apareceu lá para atender aquele povo? O povo está precisando de vocês fazerem um trabalho sério para colocar os radares, para acabar as mortes, os acidentes em Santa Helena. E vocês estão aí brincando de querer caçar Maurício. Por quê? Porque o Maurício chutou uma cadeira? Não. Porque o Maurício falou que as verdades que precisavam ser faladas, de secretário que ganha mais de 12 mil, que está ganhando Bolsa Atleta, de secretário que está comprando rifa no horário de trabalho. Então vamos parar de falsidade, vamos parar de hipocrisia e vamos se unir para trabalhar pelo povo, que é para isso que vocês são pagos e muito bem pagos. Não é para ficar com cachorrada. Nunca vimos o Schlein cobrar pelos 14 milhões, muito bem lembrado. Por que vocês não realizam uma comissão de ética aí para cobrar? Por que vocês não colocam na comissão de ética a pessoa que teve a polícia lá dentro do gabinete dela para levar o seu celular e seus computadores? Cadê os machos? Os machão da prefeitura, os machão do legislativo, os vereadores, boa boca. O povo tá vendo vocês. Vocês vão aparecer aqui mais cedo ou mais tarde. Meus amigos, fiquem com Deus. Essa foi a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a presença, os comentários. Uma boa noite aí, Patrick. Boa noite a todos. Curta, comenta, compartilha.
Aqui em cima tá o meu Pix, você querendo apoiar a minha live, apoia pra gente não desanimar e continuar esse trabalho e começar a pôr o carro na estrada e apertar e pôr mais força no machado. Muito obrigado Marli, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, amanhã a gente volta, se Deus quiser. Vamos procurar saber mais informações sobre esse caso e eu quero mandar aqui a mensagem pro Maurício. Estou esperando o Maurício para a nossa entrevista, tá bom, Maurício? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Cristo Pensador, a voz do povo é a voz de Deus. Tem número da rifa ainda, tá bom? Vocês podem comprar. O sorteio será no dia 24 de dezembro. E na última semana nós teremos, pelo perfil Cristo Entalhador, uma série de sorteios para quem participar conosco das lives de 30 minutos, anotando os nomes, tá bom? Agora a correria tá grande, vou dar um tempo, aí depois do dia 20 de dezembro nós voltamos, se Deus nos permitir vida e saúde. Fiquem com Deus, amanhã a gente volta. Helder Pedrotti, boa noite. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Depois, se houver mais mensagens, amanhã a gente volta e traz para vocês aqui. Valeu? Fica aqui mais uma vez o nosso sentimento ao nosso amigo Maldo, né? E também pedindo a todos aí mais consciência no trânsito. Vamos dirigir com mais calma, vamos respeitar a faixa de pedestre. Aquela senhora, o carro bateu nela, ela estava na faixa de pedestre, ela está em estado gravíssimo. E a gente pede consciência no trânsito, viva a vida com mais tranquilidade. Vamos cobrar a política, vamos fazer o nosso papel como cidadão, vamos usar os nossos celulares para cobrar os nossos vereadores. Vereador não foi feito para ser bajulado, foi feito para ser cobrado. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta. Luan, Dagomar, Vivian. Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Oferecimento de Magrão, Martelinho de Ouro, Arte Estradeira, Pirogravura, Viu Móveis, Astrice Energia Solar, Carne Assada, Dois Irmãos, Vacari, Rosa da Silva Energia Fotovoltaica e também o nosso mototáxi do Adir. Pensou em ir e vir? Fala com o Adir. Valeu, tchau!